Bruno Pinheiro, aqui da Bee Academy. A gente vai começar a nossa quinta-feira com a nossa agenda de lives. Hoje eu estou trazendo o Thiago Alves, ele é CEO da Regus e também ele vai falar um pouquinho para a gente aí, ele vai explicar um pouquinho o que é a Regus, vai falar um pouquinho sobre relações de trabalho, home office, que ele permeia bem nesse mundo. Deixa eu só chamar ele aqui. E ele já vai se apresentar e falar um pouquinho aí sobre ele. Ótimo. Thiago, primeiramente, seja bem-vindo. Eu vou pedir para você baixar um pouco o som do Zoom, fazendo favor para ele diminuir o eco. E daí você escutar mais por aqui. Ótimo. Então vamos lá, se apresenta. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o seu negócio e como que ele também, como esse modelo vai ajudar na retomada das empresas aí nesse momento. Olá, claro. Um prazer estar aqui, Bruno. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos, uma boa quinta-feira para todo mundo. Inicialmente, me apresentar aqui, eu sou o Thiago Alves. Eu sou o CEO da Regus e do Spaces aqui no Brasil, né? Um dos principais players no mercado de espaços flexíveis de trabalho, mercado de coworking, como todo mundo conhece, né, hoje em dia. E estou aqui hoje para trazer um pouquinho aí de informações para vocês sobre tudo que está acontecendo nesse momento. Acho que a gente vive como sociedade, né? Uma crise com o ser humano no meio, né? De todas que a gente já passou ao longo de nossa história. É a primeira vez que o ser humano é o motivo, não necessariamente um ativo, uma capital, uma guerra. Hoje a gente está falando do impacto global. E aí a gente vai poder trocar um pouquinho, discutir aqui. Estou realmente ansioso para ver as perguntas de todo mundo e estar trazendo um pouquinho aqui para vocês. Só para explicar um pouquinho, então, do que eu faço, né, no dia a dia. Basicamente, eu busco revolucionar a forma como as empresas trabalham em termos de escritório e espaços de trabalho. Então, a minha jornada nos últimos 5 anos tem sido influenciar as pessoas e as empresas para que trabalhem de maneira mais inteligente, seja ela através de espaços de trabalho flexível, seja ela através do teletrabalho, através do home office, seja ela através de outras formas diferentes de trabalho, né? Então, a gente vem passando uma transformação digital absurda no mundo e no Brasil. Cada vez mais as relações entre empresas e funcionários são influenciadas por fatores que não necessariamente são liderança e KPIs, né? A cultura das empresas e o ambiente ao qual as pessoas trabalham influenciam direto na produtividade dos funcionários, direto na produtividade das empresas. E a minha jornada nos últimos anos tem sido fazer com que essas empresas repensem essa jornada, seja adotando flexibilidade de trabalho como trabalho de qualquer lugar, né? Tipo, ninguém disse que o escritório tem que ser um lugar fixo, até mesmo trabalho de maneira mais produtiva, com o que há de melhor em tecnologia, em espaços de trabalho e tudo mais. Tem sido, na verdade, a gente vem na contramão do mercado nos últimos anos, enquanto a gente teve essa crise forte no Brasil, 2014, 15, 16, 17, enquanto estava todo mundo indo para baixo, o mercado de coworking indo para cima, né? Foi uma das indústrias que mais cresceu nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos foram abertos 1 espaço de coworking por dia no Brasil, né? Vocês olham a expansão que foi esse negócio, e o brasileiro como um todo adotou essa jornada de trabalho flexível, esse conceito de trabalho flexível, seja ele trabalhando de qualquer lugar, seja ele trabalhando de jornada flexível, em horários flexíveis, em metodologias e KPIs flexíveis. Então, a Regus é um dos players, né? O Spaces, que é outra marca nossa, é um dos players desse mercado, é um mercado que hoje é bastante conhecido. Eu brinco que há 5 anos atrás eu explicar o que era coworking era difícil, Bruno. Se falar coworking ninguém entendia, né? Hoje em dia não. Dúvida minha. Coworking virou definição de algo compartilhado. Se eu falar para vocês um coworking de médicos, você já sabe o que é. Um coworking de advogados, você vai saber o que é. Se eu falar um coworking de culinária, você vai saber o que é. Então, na verdade, isso é bem legal, né? Porque fico feliz que eu ajudei a difundir esse conceito nos últimos anos. E hoje estamos aqui. Faço parte de uma empresa global, são 127 países. Aqui no Brasil já tem 25 anos de história, então está presente aqui desde 1995. É bem legal a história da Regus Spaces do Brasil. E hoje a gente conta aí com 3.530 unidades no mundo. Então, efetivamente,
é um conhecimento global que a gente consegue trazer, e hoje eu tenho muito orgulho em dizer que assim, trabalhar com esse conceito no Brasil é poder afirmar que o Brasil tem sim uma das melhores práticas de trabalho do mundo, né? A gente não precisa achar que a gente está atrás dos Estados Unidos, Europa, quando o assunto é metodologias de trabalho, né? Eu acho que a gente tem muito a evoluir como país, a gente vai discutir um pouquinho aqui, só que a gente talvez quando o assunto é ambiente de trabalho, cultura organizacional, o Brasil está na frente. Tira uma dúvida minha, que é uma curiosidade. Qual que é a diferença da marca Regus e a Space? Bom, na verdade, ambas oferecem o serviço de coworking, né? Mas cada uma em nichos de mercado diferente. A Regus, basicamente, são espaços flexíveis de trabalho para qualquer tipo de empresa em ambientes de prédios comerciais. Então, por exemplo, eu pego um prédio que já tem 20 andares, eu coloco um andar da Regus lá dentro daquele prédio. Então, automaticamente, eu passo a ser mais uma empresa ali e eu crio um pulmão flexível dentro daquele empreendimento, né? Então, por exemplo, imagina que outras empresas que estão no próprio prédio querem alugar um espaço, podem alugar na Regus. Empresas que querem entrar naquele prédio, mas muitas vezes não tem um tamanho para alugar uma laje inteira, vão utilizar o espaço da Regus e a gente acaba virando o ambiente embrionário daquele prédio, né? Então, a gente entrega salas comerciais, coworking, sala de reunião, tudo dentro de uma Regus. O Spaces é diferente. O Spaces é um coworking onde eu controlo a experiência do usuário desde o momento que ele chega no estacionamento, porque o prédio inteiro é o Spaces. Então, imagina que eu alugo o prédio inteiro e transformo aquilo tudo numa comunidade compartilhada. Então, o Spaces geralmente é para quem tem um espírito mais empreendedor, para aquelas empresas ou aquelas pessoas que buscam, lógico, o que é de melhor em espaço de trabalho, mas também buscam, por exemplo, coisas fora da caixinha, como um cinema ao ar livre, um ambiente pet-friendly, sala de reunião aberta, enquanto a Regus é mais corporativa, ela é funcional, ela funciona em qualquer tipo de empresa, para grandes empresas. Eu sempre brinco que a gente nunca sabe quem vai alugar a sala, se é um surfista ou se é um banco, mas tem que estar preparado para o banco, né? Que é quem tem maior exigência de telecomunicações, de infraestrutura e tudo mais. Então, a pequena empresa, o pequeno empreendedor, ele se beneficia nos espaços de coworking dessa estrutura toda que é montada para a grande empresa. Tem uma coisa legal, Bruno, que eu não sei se a audiência sabe, mas assim, mercado de coworking não é só para pequena empresa. Na verdade, boa parte, mais da metade dos clientes são grandes empresas, né? Empresas que querem o benefício do espaço flexível. Vou até mostrar para o pessoal aqui, não sei se vocês vão conseguir me ver muito bem aí no Instagram, tá? Talvez não sei se eu vou. Dá para ver. Mas, tem um tripé quando a gente fala de economia compartilhada, que eu sempre gosto de falar bem aqui de pessoal. Deixa eu só aumentar aqui a fonte, acho que vai ficar melhor para vocês verem. Que é o tripé que define qualquer tipo de serviço hoje compartilhado, seja ele um carro compartilhado, um aplicativo. O primeiro é agilidade, o segundo é risco e o terceiro é custo. Quando traz mais agilidade, reduz meu risco, reduz meu custo, é economia compartilhada, é nova economia. Então pensa, por exemplo, no aplicativo de transporte. O carro não é meu, eu não tenho o risco da propriedade, eu não preciso pagar a gasolina, a manutenção do carro, então, para mim, o custo é mais barato. É uma modalidade pay-per-use, eu pago só pelo que eu utilizo, e a agilidade, eu pedi ali no aplicativo, o carro está na porta da minha empresa para fazer a viagem, pum, economia compartilhada, nova economia. Coworking, a mesma coisa, não preciso alugar o espaço por mais tempo, não preciso carregar o risco de propriedade, não preciso investir para transformar o imóvel no imóvel próprio, e eu quero começar agora, eu começo agora. Pronto, nova economia. Então, esse tripé é legal aí com o pessoal da audiência. Toda vez que alguém falar, nosso business é da nova economia, nosso business é economia compartilhada, opa, faz essa equaçãozinha do tripé. Gostei. E vê se o tripé se adequa, né? Porque a gente está migrando, o mundo está indo para uma realidade hoje em dia, onde cada vez mais as empresas precisam entregar esse tripé, né? A gente está vivendo num mundo onde tudo virou as a service, né, Bruno? Software as a service, workplace as a service, car as a service. Eu estava brincando com o pessoal aqui, né, que a gente está, acho que agora que está todo mundo em home forced, né, está todo mundo forçado dentro de casa, quem pode e quem tem o privilégio de estar dentro de casa, convenhamos, porque, na verdade, assim, heróis são aqueles que ainda têm que trabalhar, ainda têm que se deslocar, porque a função não permite o home office, etc. e tal. Essas pessoas que estão carregando o piano, com certeza, são heróis. Nós que estamos em casa, seja porque é um afastamento opcional ou mandatório,
estamos fazendo mais do que a nossa obrigação de estar em casa. Mas, tirando essa questão de lado, o home force, né, o home office em casa, está fazendo com que as pessoas comecem a olhar para conceitos de nova economia de maneira diferente, né? Serviços de delivery subindo bastante, cada vez mais essa questão do pay-per-use, pay-per-service. As pessoas estão começando a entender que quando você é privado de certas coisas que até então ninguém nunca disse que você poderia operar de maneira diferente, você pode olhar para esse conceito nessa questão da nova economia. Então está sendo bem legal, eu tenho recebido bastante feedback interessante, assim, porque fazem muitos anos que a gente levanta essa bandeira de, olha, como trabalhar de maneira mais flexível, qual que é a sua melhor rotina para home office, o que você tem que fazer para não surtar em casa, e por aí vai. E, de repente, né, todo mundo está tendo que consumir esse conteúdo. Me fala uma coisa, nessa semana a gente conversou com alguns profissionais aqui e, lógico, se falou no reduz o custo e procura encontrar e reinventa um pouco seu modelo de negócio. E muitas pessoas bateram no aluguel, né? Que geralmente acaba sendo o maior custo. E provavelmente algumas empresas sairão, espero que não, mas vamos imaginar que algumas empresas não consigam continuar com aquele aluguel. Como que funciona para essa empresa ir para um ambiente de coworking e eles têm um contrato? Como que funciona isso? Os ambientes de coworking, quem define o prazo do contrato é o cliente. A gente pode alocar por dia, por semana, por hora, por mês, por 6 meses, por 2 anos. Então, quem define o prazo é o cliente. Essa é uma das partes bonitas da flexibilidade do mercado de escritório flexível, porque enquanto o mercado... Perdão, entrou uma ligação bem na hora aqui. Deixa eu só bloquear aqui para não entrar nenhuma ligação. Pronto. Tá me ouvindo, Bruno? Voltei? Tô. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Acho que voltei, certo? Voltou. Beleza. Então, o mercado de escritório flexível tem essa vantagem do cliente escolher o prazo. Enquanto no mercado de escritório tradicional, o cliente fica amarrado na lei do inquilinato, que são de praxe 3 anos, que em geral são 5 anos. Então, a grande maioria dos clientes tem essa vantagem de escolher o prazo. No momento onde muita gente tem me perguntado nesses últimos dias, tipo, Thiago, o que vai ser o futuro do mercado de coworking pós-crise? Na verdade, galera, o futuro do mercado é o coworking, porque agora a gente chegou no momento onde todo mundo teve que viver uma experiência flexível da noite para o dia. E o que vai chegar à conclusão? Muita gente vai chegar à conclusão que o home office não é para todo mundo. Muita gente vai chegar à conclusão que o teletrabalho não atende todas as funções. Muita gente vai chegar à conclusão de que o networking continua sendo importante, que a falta de relacionamento interpessoal pode impactar no desempenho das pessoas. E muita gente vai chegar à conclusão de que não faz sentido ter todo mundo no mesmo lugar, não faz sentido estar com uma super estrutura, porque quando uma situação de força maior, não chega a ser força maior, né? Uma situação onde o seu prédio foi isolado e você tem que colocar toda essa operação remota, você começa a perceber de que será que faz sentido para o futuro de que todo mundo tenha que vir, sei lá, até o Itaim para trabalhar, sendo que eu tenho pessoas que moram na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul. Será que não faz sentido ter escritórios regionais, separar minha equipe por squad? O pessoal ganha mais tempo de produtividade, tendo menos tempo de deslocamento, melhor qualidade de vida, mas ainda entregar uma experiência de trabalho. Há de convir comigo, Bruno, que assim, essas duas, não sei se já chegou a dar 2 semanas, mas digamos as últimas 2 semanas, se tem uma coisa que ninguém está lembrando, é uma coisa chamada LGPD, né, que daqui a pouco está aí, não sei se ainda a gente deve entrar com a LGPD na data prevista, mas boa parte do que está sendo desempenhado agora de trabalho em casa fere diretamente a LGPD. A gente está falando que daqui a pouco você não pode ter um gerente da sua conta bancária abrindo e acessando seus dados em casa, enquanto você tem outras pessoas em casa que podem estar vendo seus dados ali. Isso tem que estar num ambiente seguro. Porque tem gente de marketing em casa, com criação de produtos que são confidenciais. Por mais que as empresas confiem nos funcionários, por mais que as empresas confiem nas pessoas, a gente está falando de temas que são sensíveis. Então, o que eu brinco, né? Que está todo mundo tendo um tryout de BBB nesses dias, né? Está todo mundo tendo um tryout de jornada flexível, mas a verdade é que o mercado vai retomar de maneira muito forte em termos de, olha, como que eu faço para que eu tenha relações de trabalho e ambientes de trabalho que sejam mais funcionais pós-crise. Então, funcionais
para a empresa, funcionais para o próprio colaborador e também funcionais para o nosso cliente, né? Então, eu continuo levantando essa bandeira, eu acho que por mais que, é lógico, aluguel é um custo pesado para qualquer empresa. Você tem uma ideia, Bruno? Custo total de ocupação chega a representar 10% do custo de uma empresa. Então, por exemplo, e não interessa a empresa, tá? Pode ser uma grande farmacêutica, pode ser um pequeno empreendedor. O custo total de ocupação de um espaço, seja ele industrial, administrativo, geralmente é 10% do custo dessa empresa. Então é pesado, né? Se você pensar que folha geralmente é 30%, matéria-prima, custos diretos, outros 40%, a gente tem mais de 10% a 20% de impostos. Então, as empresas vão ter que começar a olhar para os espaços. A gente vai viver num mundo ao qual a gente não sabe ainda, né? Pensa que daqui a um tempo a gente está vivendo um mundo novo. Se você me perguntasse em janeiro que 2020 a gente passaria por uma super crise, eu seria o primeiro a falar não, né? Então, assim, pegou todo mundo e pegou o mundo inteiro. Isso que eu acho que é interessante. As empresas que estiverem olhando para o momento pós-crise com positivismo e olhando para esse momento, olhando as oportunidades ao invés de ficar reclamando das dificuldades, ela tem uma grande chance de sobressair. Infelizmente, a gente vai passar aí por um momento onde algumas empresas vão sair de mercado, outras vão se fortalecer no mercado. Empresas que principalmente não tiveram cuidado de se preparar para uma situação dessa podem estar cortando um perrengue bastante grande durante esse período, né? Então, eu brinco assim com o meu pessoal, eu montei um QG aqui, o meu background não é de brincadeira, tá? Isso aqui é proposital. Eu desenhei aqui um dinossauro no fundo para lembrar todo mundo que quem não se transforma acaba extinto, tá? Então essa aqui foi a ideia do pano de fundo aqui, onde eu improvisei mais ou menos um escritório para poder produzir e trabalhar com tudo que eu tenho que fazer. Mas no final do dia, de todos os dias, eu com a minha equipe comemoramos o final do dia, entendeu? Tipo, antes a gente comemorava o final do mês. Nós estamos comemorando o final do dia. Então, vão ter mudanças na forma de gestão, vão ter mudanças na forma de como os colaboradores estão comunicando com seus chefes nesse momento, entendeu? Quem não adotava o trabalho flexível provavelmente vai repensar, e quem já adotava e viu que talvez não funcionava de maneira correta, também vai repensar, né? Então, só para finalizar então o conceito, com certeza o futuro é flexível. Cada vez mais as empresas precisam de flexibilidade, porque quem foi pego agora tendo que pagar o aluguel por um ano, independente, vai sentir falta dessa flexibilidade, né? E eu não estou falando no momento crise, tá, Bruno? Porque uma coisa é fácil, acho que o mundo inteiro está com comoção durante esse mês de abril, mês de junho. Mas agora, imagina aquele business onde o cara da noite para o dia perder seus clientes e está comprometido no aluguel de 2 anos. Entendeu? Olha o perigo, né? Então, eu acho que muito do mercado de trabalho vai ser nessa questão flexível daqui para frente. Eu abri a Bia Academy faz 1 ano e 3, 4 meses. Antes disso, eu tinha um negócio que eu ensinava as pessoas a vender pela internet, ou fazer o marketing pela internet. Eu tinha lá 15 funcionários, fiquei 4 anos viajando o mundo e não tinha escritório físico e nem endereço praticamente. E de repente eu pousei em São Paulo com escritório físico, e daí eu fiquei 1 ano, aí faz 1 ano e meio que eu estou lá trabalhando num local físico, e agora com toda essa loucura eu estou repensando novamente tudo. Porque uma coisa assim que eu vejo e estou sentindo o home office. Lógico, isso não é para todos os negócios, mas se ele for bem gerido, ele tem um rendimento muito maior. Se o home office bem gerido, ele tem um rendimento muito maior. Lógico que você precisa ter a clareza, você precisa ter os processos e precisa também ter a gestão das pessoas para que elas... Não adianta você delargar, porque daí, se as pessoas não tiverem clareza nem o que fazer, eles vão ficar com tempo ocioso em casa. Tem uma informação interessante aí, Bruno, que é a seguinte. A gente fez uma pesquisa, agora, recente, em janeiro, onde a gente perguntou pesquisa de flexibilidade de espaços de trabalho. Quem quiser saber mais, depois eu mando o link aqui. Todo mundo quer ter algum tipo de trabalho flexível. O que é o trabalho flexível? Seja localização flexível, seja horário flexível, seja jornada flexível, né? Trabalho de dias alternados, seja pagamento flexível, ou seja, se eu me dedico mais e eu tenho remuneração flexível, e por aí vai. Todo mundo quer.
O problema é que 80% dos cargos não conseguem ainda implementar home office. Tá? O cara consegue ter, talvez ter um horário flexível, o cara consegue talvez ter algum tipo de flexibilidade, mas não no home office. Porque, por exemplo, cargos de indústria, esquece. Cargos de frontline, de recepção, de segurança, de manutenção, de motorista, etc. Então, o home office ele é basicamente uma saída para as pessoas que trabalham com computador e que precisam basicamente desse tipo de estrutura para trabalhar. O computador é um bom link de internet, a internet hoje resolve boa parte do que a gente precisa. Mas a verdade é que 80% não está lá ainda, né? E aí isso é uma das coisas a qual eu acho que durante essas semanas assim eu me sinto até um pouco mal, digamos, porque é lógico que a gente está tendo o privilégio muitas vezes de estar em casa. Eu tenho ido nas unidades da Regos e do Spaces, até para ver como é que está a minha equipe e tudo mais, e está lá para apoiar. Só que se a gente pensar que 80% dos cargos não tem essa função, significa que a gente tem que evoluir muito ainda, né? Agora, para os 20% que tem, eu concordo totalmente contigo. Se o cara sabe e ele tem uma rotina de home office ao qual ele se põe regras, quer ver coisas inteligentes como se vestir para o home office igual você se veste se fosse trabalhar. Isso é acordar no mesmo importante. Horário, né? Botar rotina, tipo, olha, se você toma seu café no escritório, você vai levantar e tomar seu café no home office, não tome seu café trabalhando. Almoce no mesmo, faça a mesma hora de almoço, pare no mesmo horário que você pararia, porque senão o home office vai te estressar. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele foi comandado a vida inteira para quê? Trabalho, casa relaxa, trabalho, eu produzo. Então você está com isso há 30 anos, 20 anos, seja lá o tempo de vida que você tiver, na sua cabeça. E de repente você tem que mudar a chave. O mesmo lugar a qual você relaxava é um local onde você produz. Você não consegue adaptar essa chave muito rápido. Por isso que é importante para as pessoas que estão fazendo home office agora de maneira home forced, né, de que mantenham a rotina. Até porque daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, a gente vai voltar para o mercado e você não vai estar mais no home office, né? Então, se você abandonar a sua rotina de trabalho, você vai sofrer o impacto inverso. Excelente. Agora, eu estou sofrendo um pouquinho agora do home office, que ontem eu fiquei sentado o dia inteiro no sofá trabalhando e fiquei com uma dor nas costas de voltar de novo para a minha mesa. É verdade. Eu não sei você, Bruno, mas eu trabalho mais no home office do que quando eu estou no escritório. Então, mas muito mais, e eu tô percebendo, porque a hora que você vê, é o que você falou, você tem que tomar cuidado, porque senão de repente a hora que você vê, você está consumido pelo trabalho, já é 8 horas, você não almoçou. Então, o que você falou, esses rituais é muito importante manter. Como que você vê o mercado? Vou falar não para as empresas, porque é o seguinte, a gente pode ficar 15 dias, como pode ficar 50 ou 60 dias nessa obrigação, como que é o que você falou, force office? Foi isso? Home force. Então, muitas empresas provavelmente vão diminuir a sua quantidade vão imaginar uma empresa que tem lá um espaço gigantesco, eles vão diminuir o tamanho do time, alguns, infelizmente. Como que funciona depois? Como que funciona o ambiente aí de um coworking? Eles têm um espaço separado? Como que funciona para quem não conhece ainda? Sim, só para vocês saberem, o ambiente de coworking, o ambiente de escritório flexível, em geral, ele tem 3 produtos principais. O carro-chefe de qualquer espaço de coworking no Brasil e no mundo se chama escritório privativo, por que pareça, né? Não é coworking compartilhado, não. O carro-chefe é escritório privativo. São espaços que pode ser para 1, para 2, para 10, para 100 pessoas, onde cada empresa tem acesso a somente o seu espaço, só que é um espaço que já está pronto, mobiliado, com internet, com telefone, com tudo, de forma que a empresa entra e produza, entra e trabalha. Você consegue ter a empresa A hoje e ela sai amanhã, e a empresa B entra depois de amanhã e produz. Então, o escritório privativo, ele entrega a infraestrutura de trabalho profissional para a empresa pequena, média ou grande, internacional ou nacional. Ele entrega a privacidade, porque o escritório é só dela, fechado, controle de acesso, tudo, e entrega a flexibilidade dos ambientes coworking. Aí você tem um segundo produto, que é o que a gente chama de, efetivamente, espaço compartilhado, que aí são mesas compartilhadas
que geralmente são abertas, em geral, para vários tipos de empresa ou vários tipos de pessoas, onde é por ordem de chegada. Cada pessoa que chegar, senta e vai se distribuindo. Isso é o que as pessoas têm de imagem de um coworking. Quando você pensa em coworking, você pensa nesse monte de mesa compartilhada, né? Mas isso é só, eu te falaria que é 15% dos espaços, e olhe lá. Tá? 80% é espaço privativo. Mas por quê? O espaço privativo, muitas vezes a empresa do espaço privativo está aqui e os funcionários precisam, sei lá, por algum motivo, buscar uma sala de descompressão, eles precisam fazer alguma coisa. Eles saem daqui, vão lá, trabalham no espaço compartilhado por algumas horas e voltam. Então, o espaço compartilhado é onde as empresas fazem networking, o espaço compartilhado é onde as pessoas fazem relacionamento interpessoal e é onde o pequeno empreendedor ou aquela startup que não tem ainda o dinheiro para pagar um espaço privativo pode contratar por hora, por dia, pode ter uma questão mais flexível, né? Então, o espaço compartilhado é lógico que ele vai entregar uma infraestrutura menor, geralmente é só o Wi-Fi, as mesas são por ordem de chegada, que é diferente do espaço privativo. O espaço privativo, o cliente tem seu espaço, sua mesa, tem toda uma infraestrutura, telefonia VoIP, que você não consegue colocar no espaço compartilhado, porque, como o próprio nome já diz, né, tem gente que quer sentar numa mesa. Eu sempre brinco que a gente faz os melhores estudos de gerenciamento de espaço do mundo, trabalha com todas as normas e melhores práticas de arquitetura, a norma de ergonomia, vem o milênio e quer sentar no puff, né? Aí você fala, putz, espera aí, como é que você lida com essa situação? Mas tudo bem, esse é o espaço compartilhado, faz parte. Aí um terceiro business, que são os business de workplace as a service, de serviço, que é sala de reunião, pay-per-use, sala de evento, pay-per-use, escritório virtual, endereço comercial, atendimento telefônico, tudo aquilo onde as empresas podem usufruir dos espaços ou das vantagens simplesmente numa modalidade pay-per-use, ou seja, eu preciso de um endereço na Paulista para receber correspondência, mas eu não vou para esse endereço na Paulista. Legal, então é para o cara que está começando, quer pôr o endereço no cartão, ou para aquela empresa multinacional que precisa ter uma base em Recife, mas não quer investir num escritório em Recife agora, e por aí vai. Então, esses produtos virtuais também são muito fortes no espaço de coworking. Então, lembrem, galera, escritório privativo, espaço compartilhado, né? E os que a gente chama de escritórios virtuais são os 3 pilares aí de um espaço de coworking. E como que você vê aí o futuro pós-crise das relações de trabalho entre as empresas? O que você acredita que vai acontecer pós essa quebra de essa pandemia e assim mudou totalmente a forma de se relacionar, de trabalhar, de tudo? Eu acho que, assim, dá uma opinião pessoal aqui, né? Eu acho que vão haver revisões governamentais de leis trabalhistas. A gente já teve uma reforma trabalhista em 2015 que meio que acertou algumas coisas relacionadas ao home office, ao teletrabalho e à intrajornada. Só que ainda não estava 100%. Por exemplo, a grande maioria das empresas hoje teve que colocar o pessoal de home force, né? Tá infringindo a lei de alguma forma, seja porque não capacitou a casa do funcionário, seja porque ela não está arcando com as despesas do home office. Isso é um dos pontos da lei. Então, se o cara trabalha de casa e ele tem despesa de internet, ele tem a empresa é obrigada a pagar, né? E eu acho que hoje ninguém pensou nisso, simplesmente falou, bota todo mundo em casa. Intrajornada, né, horários diferentes, essa questão de falta de uma folha de ponto, né? Eu acho que isso vai ser revisto rapidamente por alguma regulação governamental. Por quê? Porque, independente, tá? Eu não quero dar nenhuma visão política de um lado ou do outro, mas independente se esse negócio vai durar uma semana, 2, 3 ou 3 meses, a gente ainda vai ter um risco muito grande durante muito tempo de que a gente está achatando a curva, mas a gente está achatando a curva que pode durar muito mais tempo do que a gente está imaginando. Então, eu acho que vai ter uma flexibilização rápida, assim como a gente já viu um decreto dessa semana, já flexibilizou algumas coisas como férias, etc. Agora, pensando no futuro do trabalho pós-crise, eu acho que muitos gestores vão repensar essa questão de espaço de trabalho da noite para o dia. Eu acho que isso vai ser
uma tendência gigantesca. As empresas vão olhar e falar, cara, eu não sei por que eu tenho 2.000 metros quadrados na Faria Lima, porque eu percebi que na hora que eu botei todo mundo em casa, de que minha real necessidade de espaço é de 500 e 1.500, eu vou de maneira flexível. Isso com certeza. Uma outra coisa, eu acho que a gente deve cada vez mais evoluir para plataformas digitais de comunicação, né? Eu acho que está todo mundo tendo a oportunidade de se capacitar. Quem não estiver fazendo está perdendo tempo, né? Porque nesses dias a coisa que mais tem são cursos gratuitos online. Então, mas eu não preciso capacitar, eu já tenho faculdade, eu tenho MBA. É exatamente quem precisa, né? É exatamente quem acha, quem pensa nessa cabeça é quem precisa. Tem tanta live, né? Esses dias que até com medo que eu abri meu Excel, tinha as barrinhas de live, de tanta live que está acontecendo no Brasil como um todo. Agora, é uma super oportunidade. A gente está revendo a forma como as pessoas estão passando conteúdo e como as pessoas estão absorvendo conteúdo. Eu acho que nesse mundo pós-crise, algumas coisas boas vão perdurar. E eu acho que essa questão de conteúdo é uma delas, né? Eu acho que boa parte das pessoas que estão dedicando parte do seu tempo, fazendo o que a gente está fazendo aqui, de maneira consistente, mas trazendo informação, trazendo conteúdo, elas vão ser vistas no futuro como referência, né? Porque o mais fácil é você sentar no sofá ali, ligar a TV, ficar assistindo notícias ruins ou filmes o dia inteiro e esperar passar por tudo. E o mais difícil é você manter o business funcional. Eu acho que toda empresa está sendo atacada por todos os lados agora, né? No revenue, no custo, no cliente, no fornecedor. Então, são momentos difíceis. Eu brinquei com o pessoal. Isso aqui é uma MBA de curto prazo, entendeu? Uma crise dessa é uma MBA de curto prazo. Você vai sair dela muito mais forte como profissional, vai sair dela muito mais forte como pessoas, como sociedade. Então, eu acho que as empresas que conseguirem entender as oportunidades da crise e olharem para a sua base como um todo e pensar, cara, onde eu posso tirar proveito dessa experiência que eu tive, vão ser muito mais produtivas lá na frente. Aquelas que, porventura, pararam no tempo e simplesmente acharam que eu estou dando uma pausa, né? E coloquei todo mundo de férias, dei uma pausa, depois volta business as usual, né? Vamos continuar fazendo o que a gente fazia antes. É o risco do dinossauro aqui atrás, né? Tipo, tem muita coisa. Eu estou me reinventando todos os dias com o meu pessoal. Já estou começando a discutir coisas que eu nunca pensei que ia ter que discutir. Então, faz parte. Olha que a gente é um business da nova economia, entendeu? Mas as empresas, como um todo, vão precisar olhar dessa forma. Tem duas perguntas que, deixa eu ver se eu faço em conjunto ou separados. Uma primeira é o seguinte, vou fazer separado. Você tem dicas de como medir o desempenho do time estando em home office, principalmente para não estressar o time com tantas atribuições ou jornada extensa? Ótima pergunta. Inclusive, eu tenho um artigo que eu escrevi, depois o pessoal que quiser me segue lá no LinkedIn, só procurar lá por Thiago Alves Regos, Thiago CH. Tem um artigo que eu escrevi esses dias, que é exatamente assim, o que é trabalho flexível e os componentes da flexibilidade. Aí eu falo do horário, da jornada, da localização flexível, e eu falo de KPIs de gestão do trabalho flexível. Como implementar e quais KPIs que funcionam, quais KPIs que não funcionam, tá? Então, é um tema bastante extenso, porque não tem mágica. Você vai falar assim, adianta controlar o horário de quem está fazendo home office? Nesse momento da crise, não. Não, Zé, se alguém está fazendo isso, está fazendo errado. Porque neste momento de crise, a gente está com uma estratégia de ataque momentânea. Você não se preparou antes, não vai ser agora que você vai se preparar. Mas, para as empresas que queiram continuar essa questão de home office e teletrabalho para frente, precisam realmente implementar alguns KPIs. Os KPIs têm que ser focados na produtividade. Os KPIs têm que ser diferentes do que você vai medir. Dê alguns exemplos de produtividade. E, principalmente, tem que ter KPIs de componente de satisfação do funcionário também. Tem que ter KPIs de componente de balanço de vida profissional e pessoal. Por quê? Porque, como eu disse aqui um pouco antes na live, o funcionário que está fazendo home office, ele tem mais tendência a se sentir sozinho, ele tem mais tendência a se sentir não reconhecido,
Porque no Brasil e na sociedade como um todo, quem é visto é lembrado, quem é lembrado é reconhecido, quem é reconhecido é promovido. Então, nessa pesquisa que a gente fez agora em janeiro, 70% das pessoas afirmaram que se tiver que promover uma pessoa entre duas, sendo que duas têm a mesma entrega, a mesma capacidade, os mesmos KPIs, você tende a promover aquela que você vê todos os dias. Você tende a promover aquela que você tem melhor relacionamento interpessoal. E relacionamento interpessoal, galera, é cara a cara. Relacionamento interpessoal é ser visto para ser lembrado. Então, assim, o cara que faz teletrabalho e home office, você precisa medir a qualidade de vida dele, você precisa medir se ele está feliz, senão daqui a pouco você tem um cara com burnout, entendeu? Burnout não dá só para quem trabalha em escritório, né? Burnout dá muito mais até para as pessoas que trabalham em casa. Então, assim, as empresas que querem implementar teletrabalho precisam trazer KPIs sólidos, que meçam produtividade, entregas. Esquece, velha economia. Eu vou medir o horário. O cara tem que entrar no sisteminha e marcar o horário que ele começou a trabalhar no home office, o horário que ele terminou a trabalhar no home office. Esquece, você está medindo os KPIs errados. É o que eu sempre brinco. Muita empresa mede turnover de funcionário, né? Com a rotatividade de funcionário. Mas ninguém mede a rotatividade de funcionário ruim ou a rotatividade de funcionário bom. Por quê? Porque você começa a afinar, né, o filtro, você começa a diferenciar a régua. Quem disse que eu preciso... uma empresa que tem 20% de rotatividade, isso é bom ou ruim? Não sei. Se é 20% dos funcionários ruins, é pouco. É melhor ter mais. Eu prefiro estar trocando aquelas pessoas que não estão entregando, lógico, né? Primeiro capacitar, treinar, e se realmente não é para a pessoa aquele negócio, tá trocando ela, do que insistir no erro. É ruim para a pessoa e é ruim para você. Mas quando você fala de turnover de funcionários, a grande maioria das empresas não medem o KPI correto. Então, quando a gente fala de KPIs de produtividade, é medir o KPI correto. Então, fica a sugestão aí para a galera. É um texto bastante extenso, vocês vão ver bastante dicas de KPIs lá que podem ser medidos em teletrabalho e home office. Mas lembrando, galera, não é para a época de crise agora. A gente está numa situação contingencial. Isso aí é para quem quer implementar como modelo de negócio futuro. Tem uma outra pergunta que eu achei interessante também. Você mencionou sobre criar equipes em squads, no caso você falou em escritórios diferentes, né? Em coworking próximo à casa dos colaboradores. Como criar esse processo? Bom, você precisa identificar dentro da sua empresa quais são as pessoas que precisam trabalhar em célula. Squad é uma célula, né? É uma maneira mais geek, mais moderna de falar de uma célula de trabalho. Mas você precisa identificar quais são essas células, o que elas precisam para funcionar. E aí você precisa fazer um mapeamento de onde as pessoas moram e verificar aonde seria estrategicamente um local para que elas trabalhem próximas, de forma a você diminuir o deslocamento de todas, não só do chefe. A grande maioria dos escritórios ficam perto da casa do chefe. Não sei se você sabe, o Bruno provavelmente sabe, mas a grande maioria das empresas, quem toma a decisão são os gestores, quem toma a decisão são os diretores. E o diretor não vai ser o cara que vai sair lá da Zona Norte para atravessar a cidade 2 horas no trânsito para trabalhar em Santa Marta, entendeu? Então ele vai, geralmente, olha que barato, os escritórios, 80% das decisões dos escritórios são tomadas pela alta gerência e 60% deles ficam próximo de onde a alta gerência mora. Então a gente vive isso, conceito de velha gestão, conceito de velha economia. Na nova economia, empresas que estão preocupadas em trazer esse balanço de vida e mais produtividade para os funcionários, vão pegar essa célula, identificar onde as pessoas moram, achar o que eu chamo de localização orientada pelo transporte, LOT, né? Achar o ponto que seja melhor e procurar um espaço de trabalho profissional ali. E aí implementar ferramentas tecnológicas para que essa squad não trabalhe sozinha, para que ela se sinta ainda parte da cultura da empresa a qual ela pertence, né? Isso é uma vantagem dos coworkings grandes, porque ele está num espaço de trabalho profissional. Você não está alugando uma casinha. Sabe aquele negócio de que a empresa em São Paulo tem a sua matriz linda e maravilhosa, mas a filial da empresa lá em Fortaleza numa casinha, num subúrbio, porque, em Fortaleza. Não, então, com os espaços de coworking, você consegue entregar em Fortaleza um ambiente profissional, e às vezes até melhor, para esse pessoal trabalhar, que siga todas as regras e tenha essa questão de proteção e tudo mais, de dados, de segurança do funcionário. Então, esse é um ponto 1. E aí eu vou dar um número para vocês. Se você diminuir, em média, meia hora de manhã e meia hora à tarde de cada funcionário seu de deslocamento, esse cara ganha então 1 hora por dia, 5 horas por semana,
20 horas por mês, multiplica por 12, são 240 horas por ano. 240 horas por ano, pessoal, é um mês e meio de trabalho. Aí eu te pergunto, o que você prefere? Ter um mês e meio a mais do teu funcionário produzindo ou ele ter um mês e meio a mais de qualidade de vida, ou você prefere ainda deixar esse cara preso na falta de mobilidade urbana que a gente tem? E fora que essa é uma saída para quem tem problema de mobilidade reduzida, uma pessoa portadora de deficiência, por exemplo, uma pessoa com deficiência. Imagina você fazer a pessoa rodar todos os dias no transporte público caótico que a gente tem. Então, a saída para pessoas com deficiência, muitas vezes, são os espaços flexíveis. Você entrega uma estrutura de trabalho profissional para o cara, sem fazer com que o portador de deficiência... Perdão, eu uso esse termo errado. A pessoa não é portadora de deficiência porque ela não pode deixar a deficiência em casa. Ela é a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela vai ter essa questão, né, de também precisar de uma mobilidade diferente. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a estratégia... Deixa eu ver. Tá. Estão perguntando aí se, por exemplo, empresas que estão nesse momento aí, com as que está tendo ali, as empresas não estão podendo ir no home office. Como que você acredita que o home office tem que pôr? Vamos imaginar que fique 3 meses. Essas empresas, elas podem, como a carência dessas empresas com os coworkings. Peraí, reformula a pergunta, Bruno. Qual a estratégia? Na verdade é o seguinte, as empresas de coworking vão imaginando num período de 3 meses de recessão, tá? Empresas que têm contrato, como que as empresas de coworking devem se portar frente a isso, sendo que as pessoas não vão lá no escritório? Aí vai ser a mesma coisa que quem tem um prédio e as pessoas não vão, né? Vai ser a mesma coisa do cara que tem um mercado e os clientes não vão. Escola. O impacto na economia vai ser muito forte para todo mundo. O que eu te falo é o seguinte, aí é um posicionamento Head Space, a gente conseguiu manter todos os nossos ambientes funcionais até hoje, independente do estado, independente da cidade, todos os nossos espaços estão abertos e funcionais. Por quê? Eu tenho todos os tipos de cliente no espaço, Bruno. Eu tenho pequenos empreendedores, grandes empreendedores, bancos, que são serviços essenciais nesse momento. Eu tenho planos de saúde, que são clientes nossos, que são serviços essenciais nesse momento. Eu tenho telemedicina, por exemplo, em algumas unidades. Então, assim, o serviço a qual eu presto, ele é um serviço que é considerado pelas autoridades um serviço que pode continuar funcionando nesse período, né? Então, a gente conseguiu, de maneira muito, muito heróica aí por parte da equipe, mesmo tomando todas as proteções, lógico, né, e tomando cuidado, manter os nossos espaços funcionais. E isso tem ajudado muitos clientes nossos, entendeu? Tem clientes que, sem brincadeira, eu recebo mensagem todos os dias de clientes falando, cara, ainda bem que num momento igual esse, o mais fácil seria vocês fecharem a porta e culpar a pandemia. E o mais difícil que é manter os espaços funcionais, que eu possa ter alguns funcionários estratégicos trabalhando, tem me ajudado bastante, né? O que eu tenho orientado, né, todos os clientes, principalmente clientes que nos procuraram nesses dias, é de fazer uma solicitação formal para a nossa equipe, caso ele esteja passando por uma dificuldade financeira. Infelizmente, Bruno, e aí é uma questão brasileira, tem muita gente já prevendo o ruim. Eu só penso o pessimista não o positivismo nesse momento, né? Então, tem uma questão também de, tipo assim, eu já tive clientes que chegaram, me mandaram mensagem, que nem é o canal correto, né? O canal correto é falar com a unidade, mas mandaram mensagem falando assim, Thiago, vão ser 6 meses de crise. Eu falei, cara, putz, me manda essa bola de cristal aí, porque eu não tenho ela, né? Vamos entender um pouco mais. Então, é um momento, pessoal, ruim para todos. Eu estou mantendo os espaços funcionais, consequentemente eu tenho que pagar aluguel, consequentemente eu tenho que pagar as despesas, etc. Então, nesse momento, né, a nossa política é que os espaços estão funcionais. Eu já fiquei sabendo de alguns espaços, por exemplo, flexíveis, que fecharam as portas e acabou impactando no negócio. Perdão que entrou uma ligação menor. Acabou impactando no negócio do cliente. E é isso que a gente está tentando evitar. No momento, eu consegui manter 100% dos espaços funcionais no Brasil e no mundo. Pessoal, a gente opera na Itália. Imagina que lá a gente está em lockdown total, o cara sai na rua, é preso, entendeu? E a gente está conseguindo manter alguns espaços funcionais. Então, na verdade, até por ser parte de uma organização global, a gente conseguiu prever esse movimento para cá e tomar todas as atitudes para que a minha cadeia de fornecimento entendesse a gravidade da situação
de que os fornecedores entendessem isso e também para que nesse momento a gente possa apoiar os nossos clientes de maneira correta. O mais fácil é você fechar as portas e dar desconto. O mais difícil é manter o espaço funcional. A gente, assim, o que eu vejo, vou sair um pouco desse assunto aí, olhando para o copo cheio, eu acredito que vai ser, acredito não, já é fato, que vai ser um crescimento gigantesco aí. Lógico que não nesse período e talvez nem em alguns períodos após, mas tudo que a gente vem, eu acredito que você compartilha da mesma ideia que eu, que a gente vem gritando para o mundo e defendendo, foi imposto, infelizmente, de uma forma brusca para cima de todos. E todo mundo, com certeza, no mínimo, está repensando em tudo nesse momento. Isso é fato que está acontecendo. Para o empreendedor, eu queria assim, que hoje, vamos falar, que foi profundamente afetado por esse mercado, que está sem uma direção. Imagina que alguém chegou, puxou o tapete, a pessoa caiu, está com a perna para cima e não está conseguindo se mexer. O que você falaria para essas pessoas que estão sem direção, sem saber qual o primeiro passo e principalmente nem como instruir as suas equipes? Eu acho que assim, pessoal, vou falar para vocês, a minha esposa é empreendedora e eu vejo, assim, eu sou executivo de uma empresa, minha esposa é empreendedora, dona do negócio dela e está sentindo, da mesma forma que eu acredito que boa parte dos empreendedores estão sentindo, um medo de mercado, um pânico. Acho que o que pegou a gente de um lado da questão de saúde pegou no negócio. É igual eu falei, tem muita gente se movimentando de maneira necessária ou desnecessária, com pânico ou sem pânico. O que eu acho? Eu vou dar algumas dicas para vocês de praticar o positivismo. Primeiro, escolham um canal de televisão ou um canal na web ao qual vocês vão se informar e limitem o tempo ao qual vocês ficam monitorando notícias sobre isso. Por quê? A gente está inundado de informação da pandemia e está fazendo com que a gente vire negativista, entendeu? Todo site que você abre é notícia ruim. Todo canal da TV que você liga é notícia ruim. Então isso influencia, galera, o nosso mindset, isso influencia a cabeça, né? E consequentemente vai influenciar a sua decisão de negócio. Então tem que pensar de maneira estrutural. Olhe para a sua cadeia de clientes e veja qual é a necessidade do seu cliente nesse momento e como você pode ajudar sem destruir o seu negócio. Eu sempre fiz ações sociais na Regos, eu sempre fiz ações pensando no bem-estar da sociedade, etc e tal. Só que hoje nós estamos vivendo uma pandemia e eu não sou um órgão de saúde, entendeu? Então, assim, tem horas que você consegue ajudar e tem horas que você não vai conseguir ajudar. E eu acho que ficou uma obrigação moral de que todo mundo tem que fazer algo por isso, que a gente acabou sendo inundado de um monte de coisa e que não necessariamente todas as ações vão surtir efeito. Por exemplo, eu tomei uma decisão, eu silenciei todos os grupos de WhatsApp, todos, porque chega num momento que aquilo estava me impactando, o meu mindset em termos de, cara, pô, a gente liberou os lounges da Regos quando São Paulo choveu e inundou. Foi uma ação que boa parte aí dos paulistas ficaram sabendo. A gente ajudou 4.500 pessoas naquele dia. Eu fiquei pensando, cara, tem tanta coisa que eu podia fazer nesse momento, mas agora chegou um momento onde as ações não cabem a uma empresa A ou B. A gente tem que reagir como sociedade, a gente tem que reagir como ser humano, né? Então, eu acho que agora tem um momento também de despejotização, né? A gente tem que pensar com o CPF e não com o CNPJ aqui dentro e temos que pensar para frente, com otimismo. Então, assim, muitos empreendedores vão passar por um momento agora onde a demanda vai cair. Só que a demanda pode cair e ela pode voltar tão rápido quanto você imagina. Então, cada um tem que olhar para o seu negócio e imaginar se esse negócio sai em 2 semanas, como é que o mercado vai reagir? Se esse negócio sai em 4 semanas, como é que o mercado vai reagir? Se esse negócio não sai em 4 semanas, como é que eu vou me preparar para lá? Pensar se, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, no futuro do trabalho e tudo mais, se o seu business é um business também que vai pertencer a esse mundo novo. A gente vai viver um mundo novo, Bruno, na qual nem eu nem você sabemos. Se algum de nós sabe, manda a bola de cristal para cá.
entendeu? Como vai ser a reação da economia americana, brasileira, europeia? A gente não sabe. Nenhum país passou a pandemia, nenhum, nem a China. Né? Então, a China venceu a curva, ela não passou a pandemia. Então, é difícil ainda afirmar. Não quero ser... porque eu estou falando para vocês, né, Thiago, que estamos no Instagram, uma coisa mais pessoal. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo e pensando assim, mas pô, é a hora de eu cortar tudo, sair cortando tudo e depois eu vejo o que eu faço. Bom, aí é a decisão de cada negócio. Se você no seu negócio não tinha, digamos, um planejamento estratégico, você estava basicamente vendendo almoço para comprar janta, talvez a melhor saída é cortar tudo mesmo, entendeu? Agora, empresas que têm um melhor planejamento estratégico, eu acho que o maior impacto dessa questão toda é o caixa. Não é eu acho que não é nem tanto o faturamento, nem tanto os custos, é a questão de caixa. Né? Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Seguro de carro. Se você vai ficar um mês parado com o carro na garagem, não é hora de olhar para o seguro do carro de uma maneira diferente? Entendeu? Mas é que não é hora de olhar para o carro de maneira diferente, né? E por aí vai. Eu acho que tem várias coisas que o empreendedor pode pensar e quem sabe isso vai ser aí uma luz, né? Mais uma vez, galera, pensa com cabeça otimista. Pensar com cabeça pessimista faz com que você muitas vezes não veja a oportunidade. Thiago, cara, excelente o nosso bate-papo. Eu gostei bastante aí de 3 pontos que você falou da pirâmide, do triângulo da economia compartilhada. Gostei bastante também que você falou dos KPIs de produtividade home office, que é interessante, não para esse momento. E finalizou aí com dicas para se tornar aí um positivista e principalmente eu acho que o que você falou é muito importante. Eu no começo, nos primeiros dias, eu estava olhando o dia inteiro os grupos, coisas, chegou uma hora que comecei a ficar paranoico. Eu falei, bom, agora eu vou olhar uma vez no final do dia, a hora que eu parar tudo que eu estiver fazendo, eu vou dar uma olhada, ver como é que está o avanço disso e sempre buscar informações confiáveis, porque vira e mexe a gente mesmo acaba caindo em algumas informações que não são verdadeiras e causa pânico. E assim, pessoal, independente de como a doença está afetando cada um de vocês, infelizmente, essa noite eu perdi o pai de um amigo para a doença, entendeu? A gente não vai ter velório, não pode e tudo mais. Assim, então, tá próxima. Eu acho que cada um tem que repensar, né? Igual, assim, eu não gosto de politizar. Minha opinião pessoal, eu acho que a gente vai ter que flexibilizar alguma coisa. Eu acho que fechar a economia como um todo, independente do impacto na saúde, eu acho que a gente vai ter um impacto um pouco pior de sociedade. Eu cresci em Minas, lá as crianças pegavam cachumba, uma mãe ficava sabendo que o outro tinha cachumba, você misturava para pegar, porque quando pegava era criança era melhor e adulto era perigoso, né? Então, eu não sei, realmente eu não sou um profissional da saúde, posso estar falando besteira aqui, deixo isso a decisão para os governantes, mas eu acho que a algum momento a gente precisa começar a flexibilizar algumas coisas, ou a gente pode ter um risco grande, né, de, por exemplo, pacientes que não necessariamente são relacionados ao vírus, mas que passam a ter dificuldade de acesso ou de renda, né? Imagina uma pessoa que depende de um remédio XPTO para tratamento e nesse momento, sei lá, ela não conseguiu manter sua renda por causa dessa crise toda e a gente não vai ter um paciente de Covid, vai ter um paciente de outra doença. Acabou. Mas assim, isso é uma opinião pessoal, né? Não quero polemizar aqui com o pessoal. Mas mais uma vez, galera, cabeça boa, foco, exercitem cada vez mais como eu posso dizer, relaxamento, meditação nesse momento. Quem nunca meditou, é uma boa aprender a meditar agora. Quem não tinha o hábito de ler, é uma boa voltar a ler agora. Quem não tinha o hábito de se instruir, é uma boa de voltar a se instruir agora. Entendeu? Cada dia é uma oportunidade que vocês estão tendo de se reinventar nos dias de hoje. Né? Então, quantos de vocês não reclamavam de que eu trabalho muito, não passo tempo com a minha família? E de repente, você está reclamando de você passar tempo com a tua família e de que não está indo para o trabalho. Então, olhe para as pequenas coisas e veja como essas coisas são importantes no dia a dia. Né? Então, foi muito legal o bate-papo. A gente está... igual eu briguei com você, né, Bruno? É tanta live que eu abro o meu Excel, tem lá 40 lives acontecendo no Excel.
Mas eu acho que é importante quando a live é honesta, a gente está discutindo aqui temas que são realmente dúvidas das pessoas, né? Show, muito obrigado. Eu gostei muito do nosso bate-papo. E daí eu quero agradecer profundamente por disponibilizar e passando em breve, espero tomar um café com você lá na Regus para conhecer um pouquinho melhor lá seu espaço. Um abração. Vamos sim. Convido o pessoal, então, ó, quem quiser, pode também, os espaços estão abertos. E dá para fazer tour virtual, que é bem legal. Quem não quiser sair de casa, faz um tour virtual com o pessoal. E, pessoal, mandem temas, mandem perguntas aí, mandem para o Bruno, mandem para mim. A gente pode organizar mais lives aqui nesse sentido para estar trazendo mais temas interessantes aqui para vocês. Show de bola. Um abração. Valeu, pessoal.